Então vamos lá. Olha só, na sala de aula, uma das perguntas que eu mais ouço é: professor, como é que eu faço para ter uma memória como a sua que lembra de tanta coisa? Olha só, essa é uma pergunta extremamente comum e os alunos ficam: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu vou te dar então, ao final desse vídeo, o melhor remédio que você pode ter para a memória. Segura aí que lá vem a explicação. É isso aí! Você não desligou? Sou Márcio Léo, coach e professor de biologia e um apaixonado por essa máquina chamada cérebro, essa coisa espetacular que é capaz de remover montanhas. Veja bem então o seguinte, frequentemente as pessoas me perguntam como é que se faz para ter uma boa memória. A primeira coisa para a gente entender o porquê da memória é entender como ela funciona. Basicamente, nossa memória está associada a fazermos as conexões corretas que nós chamamos de sinapses. Os nossos neurônios, eles se comunicam uns com os outros através das sinapses. E aí muita gente pergunta, então como eu faço para ter mais sinapses? Na verdade, você não vai fazer para ter mais sinapses. Você vai ter que fazer as sinapses corretas, o que é uma coisa diferente em relação a ter mais. Sabe quando você tem a maior quantidade de sinapses, por incrível que pareça? Sabe? Não, quando você é bebê, nos primeiros anos de vida. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma gigantesca massa ou uma pedra bruta a ser modelada. E durante a nossa formação, o que vamos fazendo? Excluindo as sinapses erradas e fortalecendo as sinapses corretas. Daí o ambiente de crescimento é extremamente importante para a gente, né? Que nós tenhamos um ambiente correto e que, de certa forma, forneçamos um ambiente adequado para as nossas crianças, certo? Sinapses então corretas têm que ser reforçadas e sinapses incorretas vão ser realmente descartadas. Sabe o que acontece quando existe uma falha na capacidade de descartar essas sinapses erradas? Existe um problema chamado de retardo mental, que nada mais é do que o excesso das sinapses, elas não foram descartadas. Olha que coisa paradoxal! Muita gente pensa que ter mais sinapses necessariamente nos torna melhores. Então a primeira coisa importante é, o nosso cérebro, ele tem plasticidade, ele vai sendo modelado constantemente. Tudo bem? Então, reforçar as boas sinapses é essencial para que tenhamos um bom funcionamento da nossa memória e do nosso cérebro. Sabe que ter memória demais pode até atrapalhar? Imagine que você chegasse a um local hoje e começasse a procurar as coisas da sua memória de ontem, sendo que elas não são necessárias. Por exemplo, você chega num estacionamento, vai buscar o seu carro, ou o carro do seu pai, e fica se lembrando de onde ele estava ontem. Ao mesmo tempo, imagine que todas as informações que você recebeu ao longo do seu dia fossem aí armazenadas na sua memória. Então, olha só, memória demais também pode atrapalhar. O que você quer é a memória certa, ok? Para o nosso cérebro, tudo bem, né? Ele trabalha cada coisa ao seu tempo e é por isso que esse excesso de memória ele vai sendo descartado, ok? Como é então que você vai ter a memória correta? Bom, a primeira coisa é que para ter memória, a indústria farmacêutica investe pesadamente para isso nas pessoas. Não adianta, não temos ainda a possibilidade de colocar um cartão de memória anexo, isso não vai funcionar. E eu vou te dar o melhor remédio que existe para a memória. Sabe qual que é? O melhor remédio para a memória é memorizar. Muitos alunos frequentemente me dizem, professor, eu não tenho memória. E eu pergunto para eles, quantos exercícios de memória você tem feito? Você tem memorizado? Não. Então, como é que você vai ter memória? Lembre-se, o seu cérebro é como um músculo que você exercita. Você pratica e ele faz as conexões corretas. Com o músculo é a mesma coisa, você pratica e ele se desenvolve de maneira correta, de maneira eficiente. E com o seu cérebro não vai ser diferente. Memória se consegue memorizando. Exercícios de memória tem aos montes na internet e você pode escolher um deles. Se você precisa de memorizar biologia, memorize biologia. Se você precisa de memorizar operações, fórmulas, trabalhe, dedique um tempo a memorizar essas operações e fórmulas. Eu tenho muitos alunos que querem fazer medicina e falam assim, não tenho boa capacidade de memória. Eu falo, então desenvolva. O corpo funciona, o funcionamento é básico, tem as variações, mas o geral é quase que a mesma coisa. Desenvolver então a capacidade de memória, o melhor remédio é memorizando. E aí, tudo dá certo.
Se você gostou desse vídeo, fez sentido, dá um curtir, compartilha com as pessoas, se inscreva no meu canal caso não seja inscrito e te espero no próximo vídeo com mais uma super dica de como o nosso cérebro funciona. Ele é mais simples do que você imagina. Forte abraço, tchau, tchau!